Olá, amigos, pais e bens a todos vocês. Seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão sobre a luz da palavra em nosso caminhar terreno. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que ele seja sal e luz na vida de outras pessoas que precisam serem fortalecidas, buscar o ânimo, o resgate, a alegria e a esperança. Abramos nossos corações nesse momento e vamos deixar que Deus nos conduza diante de nossas tempestades humanas, diante de tudo aquilo que se apresenta em nosso caminhar. Pedir que Ele interceda por cada um de nós que estamos aqui nesse momento, por vocês que estão nos acompanhando, enfim, que Ele interceda por cada um de nós de acordo com a sua vontade. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Queridos amigos, essas palavras são palavras de nossa salvação. Palavras que, por meio da nossa fé, nos conduzirão ao reencontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos chama a atenção nessa leitura de hoje é a possibilidade de fazermos também uma medição de nossa fé. Em que momento, se eu perguntasse a vocês, e se você perguntasse a mim, em que nós podemos testar a nossa fé? A nossa fé, ela é testada só quando nós estamos bem, com saúde, realizando sonhos, multiplicando esperança, enfim. Ou nossa fé, ela se intensifica diante das tempestades da vida. Porque o episódio de hoje narra justamente, pelo evangelista Marcos, essa passagem do Evangelho, em que mostra em que Jesus, no cair da tarde, disse aos discípulos: Vamos para outra margem, porque era preciso percorrer todas as margens que passam sobre essa caminhada. Eles pediram então a multidão, despediram-se a multidão e foram embora. Levaram Jesus consigo. Havia outras barcas, como as dele também. E começou nesse momento uma forte ventania. Eles estavam com Jesus, mas começa uma forte ventania. E aí eu chamo a atenção aqui a você e fazer uma reflexão quanto ao longo de nossas vidas. Aí você pode fazer memória, lembrar algum fato em que você estava com Jesus, mas que começou grandes ventanias, grande dificuldade, grande tempestade, grandes contextos sociais em que vieram problemas difíceis de se resolver, né? Solucionar ao longo desse tempo que você passou. Parece que quanto mais você orava, mais as coisas se intensificavam na dificuldade. Não era isso? Então, fazendo esse mesmo contexto, com esse momento em que os discípulos estão justamente na barca com Jesus, começa a soprar um vento muito forte, e esse vento fazia com que as ondas do mar começassem a encher a barca. E quantas vezes as ondas do mar da vida querem nos afogar e enchem nossos corações de medo, de receio, de pavor, de falta de esperança. E eles também estavam com Jesus naquele momento. Então, Jesus estava deitado na parte de trás da barca, e eles chegam até Jesus e o acordam, assim como desesperado: Mestre,
e ainda são críticos com Jesus, e são petulantes. E nós, às vezes, em nossas orações, olha como é interessante, em nossas orações nós também somos petulantes. Nós queremos que Jesus faça a nossa vontade. Mas nem sempre a nossa vontade é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso perceber isso. A vontade de Deus muitas vezes é uma, a nossa é outra, e é por isso que muitas vezes, mesmo achando que nós estamos com Ele, mas às vezes parece que as coisas, os mares da vida, as tempestades, tentam nos sufocar, tentam nos derrubar, as ventanias. E o que acontece? Eles são petulantes, diz, mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Jesus, em sua sapiência, na nossa momento de oração, ele faz constantemente isso comigo e com vocês. Ele diz ao mar primeiro, silêncio, e a tempestade também. Cala-te. E o vento cessou imediatamente. Então Jesus se dirige aos discípulos e pergunta para eles, por que vocês são tão medrosos? E aí essa pergunta cai a mim também. Por que eu sou tão medroso? Por que nós somos tão medrosos? Já que nós acreditamos nessa fé intensa que professamos, diante da dificuldade nós temos medo. É preciso ter fé, é preciso ter segurança na presença desse Cristo em nosso caminhar, que os discípulos não tinham naquele momento. Então Jesus pergunta, por que são tão medrosos e ainda não tendes fé? A palavra-chave da leitura de hoje, fé. A fé, ela move montanhas, como fala nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, por meio também da prática da oração, da nossa espiritualidade, supera a diversidade da vida, a dificuldade da vida, que são diversas, as nossas inquietações. E é preciso sempre perceber que Deus está presente conosco e é que no momento de espiritualidade, por meio da oração, é que nos fortalecemos e encontramos sentido maior da nossa esperança, do nosso ânimo, da fé, para a promoção do bem comum. E Jesus diz, por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé, a nossa fé parece que é somente da boca para fora. Eles sentiram então um grande medo e diziam uns aos outros como que espantado. Poxa, ele já conviveu com Jesus bastante tempo, diariamente ele estava com ele, mas não acreditava na capacidade do mestre de superar dificuldade por meio da fé. E ele diz, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E é preciso nós fazermos esse questionamento, mas não para fragilizar nossa fé. Nós temos realmente fé? Acreditamos que existe um Deus que vem ao nosso encontro, sente compaixão e cuida de cada um de nós diariamente? Nós realmente acreditamos nisso? E essa fé nos leva a praticar justamente a dimensão da caridade? E se praticamos a dimensão da caridade, nos leva à missionalidade de fazer missão? Porque esse era o sentido maior de Cristo estar com o discípulo, dar uma capacitação, uma formação e enviá-los, ora os 12, ora os 72, e continua lhes chamando e enviando a todo momento por meio da nossa fé. Portanto, Jesus acalma as tempestades de nossas vidas, mas para isso é preciso ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo para fazer missão. A todos vocês, amados irmãos, queridos amigos, paz e bens e um beijo em seus corações. Lembre-se, a messe é grande, mas são poucos os trabalhadores. Tendes fé.